Eu estava aqui na privatização da Telebrás, das telecomunicações. Eu já era deputado. Eu fui da comissão especial. E vou dizer para vocês o seguinte: o Brasil é o país que cobra mais caro pelas telecomunicações. É um horror. Quando foi privatizado o sistema Telebrás, aqui, se falou as mil maravilhas, que o sistema não funcionava. Entende? A privatização das telecomunicações foi um crime contra o interesse público. Está aí essa divisão que há, né, de 10 operadoras, não sei o quê, que iam trazer muitos recursos. Agora a Oi, ninguém quer. 65 bilhões de reais de rombo. E agora dizer o seguinte: só tem solução de mercado. Não tem solução de mercado, só se o Estado intervir. Esse canto de sereia precisa terminar. Quando nós discutimos aqui a banda larga, deputado Daniel Vilar, nós discutimos a banda larga, é o seguinte: tinha que passar para o setor privado, embora todo o tronco, toda a rede de tronco fosse estatal. Nós entregamos tudo isso. A única coisa que saiu é universalizar a banda larga, que aqui está sendo proposta como saída, e que não vai acontecer, pelos mesmos motivos que não aconteceram na vez anterior. Que a Telebrás está falida, a Telebrás não tem condições de viabilizar a implementação da telefonia celular, e toda a vantagem que foi passada para a sociedade brasileira é que cada cidadão ia ter um celular. O serviço piorou. E eu digo mais: o Brasil tinha o 4º maior centro de fibras óticas do planeta, na cidade de Campinas. Foi desativado e jogado aos leões. Pesquisa de fibra ótica, acabou. Nós ficamos na mão deles aí. Os consórcios foram formados. Até hoje não se investigou como foram formados os consórcios que tomaram conta das diversas regiões do país, Telemar e etc. Tal, vendida a Telesp. E a Embratel, que é, então, seria, digamos assim, a empresa mãe, também foi vendida. Então o Brasil, deputado Vilela, para colocar o presidente da República no ar, precisa pedir autorização para ter um Telmex no México. Carlos Slim é o dono. É isso que nós fizemos com o Brasil. Transformamos o Brasil em colônia, em nome do lucro das empresas. Por isso, eu tenho, sem dúvida, a maior rejeição a essa lógica que foi estabelecida no Brasil, que privatizar é bom. Porque nunca se investigou, então, as negociatas que foram feitas, inclusive com fundos de pensão, para fazer os consórcios viciados que formaram essas empresas com as empresas internacionais. Por isso, eu queria dizer o seguinte: o projeto que altera a Lei Geral de Telecomunicações, lá de 97, permitindo à Anatel alterar a modalidade de licenciamento para de concessão para autorização, na minha opinião, tem sérias, muito sérias implicações no serviço de telecomunicações. Quero começar com a primeira questão. Por exemplo, se você pegar a fixação de preços, de tarifas, se fixar o preço de tarifas, atualmente as tarifas das concessionárias são controladas pela Anatel. As prestadoras que operam com autorização gozam de liberdade total na definição dos seus preços. É óbvio que isso aqui atenta contra a juridicidade do projeto, porque viola o princípio da modicidade tarifária dos serviços públicos. O que nós estamos dando aqui é o seguinte: não se quer controle estatal, inclusive sobre as tarifas. Vai lá na defesa do consumidor,
cada parlamentar desse participe da Comissão de Defesa do Consumidor nessa casa e veja o número de reclamações que tem contra as empresas de telecomunicação. Está lá em cima, no topo. Quando algum consumidor quer falar com a Anatel, ou ele quer se desligar de um plano, ele não consegue mudar de plano. Ele não consegue mudar de operadora. Porque ele fala com uma máquina do outro lado do telefone. Tal é o poder dessas empresas. As moças de call center que atendem os telefones não conseguem, por pressão dos superiores, fazer com que o cidadão se desligue. Não consegue. Você tem que ir lá pessoalmente, às vezes, brigar para sair de uma operadora para outra. E falaram que tinha portabilidade. Preço de tarifa, reclamações gerais sobre o funcionamento, sobre a queda de linhas e sobre o preço das tarifas, são o topo das reclamações do PROCON e de todas as empresas de defesa do consumidor. Proteste e tal, pode se verificar. Cada parlamentar pode ver isso. Então, começo com a questão das tarifas. Segunda questão. Nesse momento, senhor, o direito subjetivo do usuário está violado, porque ele tem direito a um serviço público de qualidade, seja prestado diretamente, seja prestado indiretamente. Para a efetivação desse princípio, que é ser bem servido pelo serviço público, na verdade, o que nós temos aqui é uma limitação da possibilidade de atuação da própria agência reguladora, que é a Anatel. O que o projeto faz é tirar poder da Anatel. É isso que ele faz. Ou seja, dá poder total agora às empresas que têm autorização, não mais concessão. Terceira questão, presidente. Nós temos aqui metas de universalização. Isso é uma das poucas questões que sobraram aí como obrigações dessas empresas. Aqui, na verdade, o deputado Daniel Vilela tinha se referido que isso vai ajudar a financiar a ida da banda larga a locais do Brasil onde não tem lucratividade garantida. Isso aqui, antigamente, antes das privatizações, se chamava de subsídio cruzado. Ou seja, todo mundo queria ter a Telesp, ter um mercado como o de São Paulo, né? Mas não queria ir para o Acre e para o meio da Amazônia, porque não tinha demanda para isso. Então tinha um subsídio cruzado para alimentar a chegada do serviço aos rincões desse país. Isso também vai ser violado aqui. A ideia de que a banda larga vai chegar lá é uma grande mentira, porque não tem demanda, e empresa privada não faz isso. Só o poder público teria interesse em fazê-lo. Empresa privada visa lucro, a lógica dela é visar o lucro. Então, evidentemente, não vai ter metas de universalização cumpridas, ao contrário do que o projeto está querendo colocar, senhor presidente, senhores deputados. Então, o princípio da universalidade dos serviços públicos também está sendo violado. E aqui nós voltamos à questão da injuricidade da proposta, porque esse é um princípio, o atendimento do serviço público universal para o cidadão brasileiro. Há também a questão dos bens reversíveis. Mudar do regime de outorga de concessão para autorização implica alterar o quê? Alterar do regime público para o setor privado, ou seja, mudar de regime público, no caso da concessão, para o privado, no caso da autorização. Isso tem consequências imediatas, que é a seguinte: as atuais concessionárias que operam em regime público estão administrando uma série de bens públicos. Isso vai ser transferido como? Os chamados bens reversíveis. Como é que vai ser transferido esses bens? É evidente, senhor presidente, que isso demandaria uma discussão ampla
sobre a valoração desses bens no momento da concessão da outorga e da autorização. Então, na verdade, vai ser uma doação do setor público para o setor privado, novamente. Mais uma questão. Então, a supremacia do interesse público aqui é rebaixado em nome do interesse privado, mais uma vez. Novamente, aqui se viola o princípio da supremacia do interesse público, o que reforça a injuricidade da proposta, do projeto nessa Comissão de Constituição e Justiça. E mais uma questão fundamental, presidente. A violação do princípio da modicidade da tarifa dos serviços públicos. Quando os bens reversíveis são privatizados, beneficiando as empresas, sem qualquer melhoria, nem sem nenhuma garantia de melhoria da qualidade de serviço para os cidadãos, novamente se viola o princípio da supremacia do interesse público sobre interesses privados. Nós entendemos que aqui esse projeto ele é coalhado de mudanças casuísticas e pontuais na Lei Geral de Telecomunicações. E por isso, senhor presidente, nós entendemos que esse projeto, que muda a Lei Geral de Telecomunicações, são insuficientes para garantir que o setor se desenvolverá de modo sustentável e de acordo com a inclusão ou a promessa da inclusão digital. Por isso, e isso está garantido no Marco Civil da Internet, quero reforçar esse aspecto. O Marco Civil da Internet, quando foi decidido nessa Casa, no inciso 1º do artigo 27, garantia a universalização desses tipos de serviço, inclusive de banda larga, no Brasil inteiro, que era pelo regime de concessão e que aqui nesse projeto se quer passar para o regime de autorização. Por isso, senhor presidente, em nome do Partido Socialismo e Liberdade, quer dizer o seguinte: nós aqui no Brasil estamos fazendo uma série de mudanças políticas em que essa discussão com a sociedade sobre o interesse público, sobre o papel do Estado, sobre a garantia de serviços públicos universais, é tergiversado pela lógica que privatizar é bom, estatizar é ruim, Daniel. Não é verdade. Não é verdade. A própria questão da Petrobras e toda essa discussão sobre corrupção, a corrupção da Petrobras tem mais de 30, 40 anos. Não é um problema desse governo, do outro, do anterior. O problema é saber se a Petrobras é uma empresa capaz de gerir o petróleo brasileiro, capaz de produzir tecnologia, ciência para explorar o pré-sal, e ela foi capaz. Ela é especialista, inclusive, no mundo todo se copiou a tecnologia da Petrobras, entendeu? Para retirar petróleo de águas profundas. A Noruega comprou a tecnologia brasileira, produzida lá na COP, no Rio de Janeiro. Tudo isso mostra o seguinte: a lógica que nós estamos estabelecendo é que a lógica do lucro melhora o sistema. Não. Basta ver a questão que eu coloquei desde o começo aqui, presidente, que é o seguinte: pergunte ao consumidor brasileiro se ele está satisfeito com a privatização das telecomunicações, com os preços das tarifas, com os preços dos serviços que são prestados por inúmeras empresas de telecomunicação, e pergunte se o povo brasileiro está satisfeito com isso. Pagar a maior tarifa do mundo e achar que com mais privatização, porque é disso que se trata aqui, nessa questão, menos Estado, mais privatização, menos controle do cidadão, rebaixamento da Anatel, inclusive como empresa que seria responsável pela fiscalização e pelo controle de qualidade, porque nós tiramos aqui poder da Anatel para isso, nesse projeto. Então, nós queríamos dizer que o pessoal é contrário a essa proposta e acho que nós temos muito a fazer pelo bem do cidadão, do consumidor brasileiro, que não é a privatização de serviços públicos, mas a universalização com qualidade. Obrigado.